a oposição criticou a proposta do governo Lula para tentar combater o roubo e furto de celulares. O deputado Carlos Jordi ironizou o envio de mensagens de alerta aos aparelhos para tentar sensibilizar os criminosos para devolver os produtos, afirmando que só falta combinar com as facções envolvidas nesse mercado. Durante um evento oficial do governo nesta quarta-feira, uma fala do presidente Lula gerou repercussão nas redes sociais, onde ele afirma que as classes menos favorecidas receptam esses celulares roubados. Vamos acompanhar. Todos 2,5 milhões de pessoas que estão com o celular roubado têm que devolver. Precisa devolver porque ele pode estar cometendo um delito e se ele for pego ele pode sofrer uma punição desnecessária. Eu sei que rico não compra telefone roubado, mas eu sei que os pobres compram. Quem é que não gosta de comprar uma coisinha barata? Todo mundo gosta. Manifestação do presidente da República, refletindo a respeito dessa situação, dizendo que o pobre gosta de comprar celular roubado. Quem é que não gosta de comprar algo mais em conta, algo barato? Disse o presidente da República nesse discurso. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo para analisar primeiro essa proposta, de enviar uma mensagem para aquele que adquiriu um celular roubado, para que ele, de pronto, devolva para a autoridade para não receber nenhum tipo de sanção. Acho que esse é um ponto. E aí, esse pensamento, essa reflexão do presidente da República em relação a quem compra o celular roubado. Segundo ele, pobre gosta de comprar celular roubado porque seria mais barato, mais em conta, Beraldo. É realmente assustador, né? Nós estamos diante de um presidente que olha para o Brasil e não consegue reconhecer a necessidade de se combater o crime para valer. Ele vai sempre fazendo concessões, né? Então agora não é que ele vai tomar medidas para impedir a exportação de celulares roubados, por exemplo, que é uma rota muito comum. Os celulares são roubados, depois eles são exportados para outros países. Ele vai dar um subsídio para que as forças policiais do Brasil inteiro possam atuar na repressão aos roubos de celular. Ele vai propor ao Congresso Nacional que mude a legislação e mantenha preso aqueles que roubam celular diariamente. Aliás, São Paulo é, acho que o maior exemplo, talvez do mundo. A pessoa rouba o celular, é presa, no dia seguinte está lá, solta, roubando de novo, é presa, é solta de novo, e assim vai. É o ganha-pão, é o trabalho, é roubar celular. Isso tudo foi incorporado como algo normal, mas não é. Nós não podemos perder, como aconteceu com o presidente, a nossa capacidade de indignação. Porque, mesmo na lógica do presidente, imagina um pobre que foi lá, viu que tinha um celular mais barato, bem mais barato, e pegou o dinheiro que tinha para comprar um celular. Celular hoje, independente de qual seja, não é algo que custa tão barato assim. Aí ele vai receber uma mensagem. O que ele vai fazer? Ele vai ser dominado por uma consciência que ele não teve na hora de comprar, porque ninguém é idiota, todo mundo sabe que aquele celular tem uma origem que é ilegal. Aí ele vai, não, realmente, agora vou lembrar do painho, vou lá nos Correios, vou devolver, porque eu não quero confusão. Ou ele simplesmente vai arrumar um jeito que provavelmente aquele que vendeu vai saber tapear o sistema, porque enquanto tem 10 pensando para o bem, tem 100 pensando para o mal nesse tipo de operação, e ele vai resolver o seu problema. Então, o presidente acha que os seus eleitores vão ver nisso uma grande iniciativa. Por quê? Porque aí ele não fica mal com a bandidagem, que rouba, ele não fica mal com o receptador, que pegou, que comprou, que colocou dinheiro para movimentar esse mercado, comprando a mercadoria roubada, e aí ele acha que está tudo bem. Ainda teve a pachorra de dizer que foi uma grande ideia do ministro da Fazenda. Vejam só vocês, o Brasil num colapso fiscal imenso, nós temos hoje a taxa de juros explodindo. Se você olha para o futuro, está claro que os investidores não enxergam solução
para os graves problemas econômicos do Brasil. E aí o papel do ministro da Fazenda é fazer esse tipo de somebody love, como se diz por aí, para o presidente da República fazer discurso eleitoral. Isso é uma vergonha, Canhato. Isso é vergonha. Isso é papo, conversa de quem não tem coragem de enfrentar o crime, que não tem coragem de liderar um processo de acabar com essa epidemia de criminalidade que existe no Brasil. Pois é, os nossos comentaristas analisam as declarações do presidente da República e esse estudo, né, a possibilidade de enviar mensagens para celulares alertando o usuário a devolver o aparelho. E aí tem uma informação adicional que não está contida nessa fala que nós separamos, mas que menciona a forma de devolução. Ao invés de devolver o celular roubado na delegacia de polícia mais próxima, a ideia é que a pessoa que porventura tenha adquirido o celular roubado, vá à agência mais próxima dos Correios. E aí ela consegue fazer essa devolução. Enfim, naturalmente são ideias, vamos ver como será a apresentação oficial desse programa, que parece que se chamará Celular Seguro. Você, Mota, quais são os seus apontamentos sobre essa proposta do governo federal? Bom, não é à toa que sugeriram que ele não falasse mais sobre esse assunto de criminalidade, né? A gente está vendo aí a razão. Mais uma vez, colocaram a responsabilidade no pobre. Não é verdade que é só pobre que compra celular roubado. Evidentemente, as pessoas que compram celular roubado, algumas sabem que o celular é roubado, outras não sabem e compram de boa fé. Mas para o pensamento marxista, prestem atenção, isso é o típico pensamento marxista. Tudo tem a ver com classe econômica. Roubo de celular é um problema grave, que muitas vezes termina em morte ou em ferimentos graves. E é difícil combater esse crime porque os receptadores de celular não ficam presos. Eles são soltos na audiência de custódia no dia seguinte. A audiência de custódia que é tão elogiada pela esquerda. Só alguém que não entende nada de segurança pública pode achar que alguém que recebe uma mensagem no seu celular dizendo que o celular é roubado e essa pessoa vai até uma agência de os Correios devolver o celular, né? Essa é uma ideia tão absurda, mas tão absurda, que eu fiquei pensando aqui, na verdade, essa não é uma ideia para melhorar a segurança pública. Essa é uma ideia para dar alguma utilidade para os Correios. Pois é. Deixa eu chamar o Bruno Musa para avaliar também essa proposta, as declarações do presidente da República, e tem também, claro, um apontamento que talvez a gente precise de um aprofundamento dessa análise, porque o presidente da República fala em punição desnecessária. Daí há uma dúvida, né? Se aquele que recebeu ou que sabia que o celular era roubado e adquiriu, e ele recebe a mensagem, ao devolver, ele se isenta, lava as mãos de qualquer tipo de punição, ou haverá mesmo assim algum tipo de sanção para aquela pessoa que cometeu o crime de receptação, né? Porque não dá para você passar uma borracha no cometimento do crime. Mas você, Bruno Musa, quais aspectos dessa fala do presidente da República e dessa ideia você gostaria de destacar? Será que é uma delação premiada, Canhato? Se a pessoa rouba, vai lá no correio e fala, roubei, ele passa a ser livre, portanto, do crime que ele fez? Veja, eu moro aqui no Morumbi e alguns quilômetros daqui tem a segunda maior favela de São Paulo, que é a Paraisópolis. Na semana passada, um bandido roubando um celular aqui a 1 quilômetro da minha casa, que estava na porta de uma academia, um policial à paisana deu um tiro no bandido e os outros vieram e deram acho que 5 tiros no estacionamento da academia dele, tá? Em todos os jornais de circulação. Faz 2 dias que a favela está fechada aqui, supostamente em busca desse criminoso. Espero que assim o pegue. O que eu quero dizer com isso? A vida no Brasil já não vale mais absolutamente nada. Ou seja, pessoas matam por um celular. Será que de verdade o presidente não tem vergonha quando se ouve, está fechado no quarto dele, ao achar que uma pessoa que deu 5 tiros em uma pessoa por um celular irá a um correio
porque ele roubou um celular ou comprou um celular roubado, isso passa por uma lógica econômica. Todo mundo falou já aqui da parte criminal, então não vou ser repetitivo com isso, em que o Mota outro dia explicou, sob o ponto de vista dessa parte econômica. Ele sempre joga a responsabilidade através da classe social. Sim, faz realmente sentido, olhando sob o ponto de vista marxista, como ele explicou o Mota. Mas aqui tem uma lógica que quase ninguém, pelo menos aos mais pobres que não tiveram condição de estudar a respeito do tema, entendem profundamente. Quem produz essa inflação é o próprio governo, quando ele gasta muito mais do que arrecada. Ele retira poder de compra da moeda das pessoas, especialmente dos mais pobres. Estamos todos afogados com impostos, mas os mais pobres, esses estão afogados não apenas pelos impostos, mas por uma moeda que não vale mais nada, com dificuldade de chegar ao final do mês com alimentação. Então é claro que eles vão recorrer a um aparelho mais barato. O aparelho na Argentina custa quase 50% a menos por causa dos impostos. Aqui nós temos uma depreciação da moeda, tira o teu poder de compra, porque o governo precisa continuar bancando as suas benesses. Imagina só, viajar sem nenhum tipo de assessor. Eles precisam de uns 20, 30. Um precisa colocar o paletó, outro amarrar o seu sapato. Onde já se viu apertar o botão para tirar o seu próprio café. Isso é muito para um político brasileiro. Precisam ter 3, 4, 5 garçons em seus gabinetes para apertar um mísero botão em uma máquina de café hoje que é extremamente simples de fazer. Mas aqui no Brasil não. Aqui são semideuses. São aqueles que não se pode tocar. Afinal de contas, atingiram ali um posto político. Olha só, alguns eleitos pelos votos. Outros nem precisa disso. Mas eles gastam tudo o que podem do seu dinheiro, do nosso dinheiro, do deles, jamais. Toda e qualquer ação de político, quem sofre somos todos nós. Eles estão blindados disso tudo. E aí, claro, ele vem a público para jogar a culpa em terceiros, nunca nele. Ele causa o problema e traz uma solução, culpando a terceiros. É o que eu sempre falo. Ele quebra a sua perna e te oferece uma muleta financiada, com juros claramente. E você ainda o agradece por isso. Portanto, espero que as pessoas que tenham que recorrer, o que é uma imoralidade, mas que acabam recorrendo a um produto roubado, que saibam que agora, esse tipo de fala, o presidente está jogando a culpa justamente no colo desses mais pobres, passando mais uma vez uma vergonha de termos um país na situação que estamos hoje. Pois é, deixa eu chamar o Diego Tavares para refletir a respeito desse problema, uma epidemia, né, Tavares? Quando a gente olha para as grandes e cidades médias também, né, o roubo e furto de celulares. Assim, uma análise rasa desse pensamento do presidente da República com essa proposta. Bom, se você acaba com a receptação, então os bandidos, em tese, não teriam mais interesse nesse tipo de bem. E aí, logo, pensariam em uma outra modalidade, não mais em roubar e furtar celulares. Mas será que na prática isso funcionaria? Sem dúvida nenhuma que não, Canhata. A fala do presidente é uma mistura de conduta patética de um gestor público com um descolamento gigantesco da realidade, tratando de um tema que é de fato sensível. No Brasil, só para nossa audiência ter uma ideia, quase 90% de todos os roubos que são denunciados são roubos de celulares. Então nós estamos diante de um problema endêmico do nosso país. E o presidente, veja só, na linha do que disse o Beraldo de normalização do absurdo, normaliza o absurdo que é transacionar com o criminoso, não com o receptador, às vezes também com a própria pessoa que furta o celular ou que rouba o celular, pedindo, pelo amor de Deus, ao criminoso para que ele devolva o aparelho numa agência dos Correios. Então, como eu disse, é um total descolamento da realidade, é uma total falta de senso do que realmente é a realidade brasileira. Até porque, na via contrária do que disse o presidente, esses celulares, em sua maioria, não são comprados pelos mais pobres. Esses celulares, em sua maioria, são dados de muitas secretarias de segurança pública dos estados. Eles são desmontados para aproveitamento das peças. Quando não desmontados para aproveitamento das peças, existe uma máfia amplamente conhecida aqui no Brasil que desvia esses celulares para países do continente africano. Então, é uma minoria desses aparelhos que, de fato, são roubados e vai parar no mercado de celulares revendidos, vai parar na mão do mais pobre, como disse o presidente. E um outro ponto pelo qual nós não podemos normalizar esse debate e aceitar que se faça uma política pública tão submissa ao crime como propõe o governo Lula. Nós não estamos falando só de um bem material, nós estamos falando muitas vezes, e isso não é raro de acontecer, da perda de vidas. E eu trago
aqui o triste exemplo do publicitário Gabriel, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo nos últimos dias. Ele teve, junto com a sua esposa, os seus bens roubados. Os criminosos viram que seu celular não se tratava de um iPhone e dispararam pelas costas, atiraram no Gabriel pelas costas, que acabou perdendo a sua vida no local. Será que esse celular do Gabriel, que não era um iPhone, e por isso o Gabriel perdeu sua vida, será que se ele for parar no mercado paralelo, a pessoa que receptou ou até mesmo o autor dos disparos, ele vai ter a possibilidade de devolver esse aparelho e não pagar pelo crime e não responder por essa brutalidade que aconteceu? Porque, de repente, a própria pessoa que tirou a vida do Gabriel finja que é a pessoa que adquiriu o celular, vai lá, devolve e tá tudo certo, capivara limpa. Então, a gente não pode admitir isso. Transacionar a política pública com a sociedade é até que o crime ocorre. Depois que o crime ocorre, o Estado tem que dar o exemplo. Tem que prender, tem que punir e, de preferência, com penas mais rigorosas. Porque, novamente, nós não estamos falando só de um bem material que é roubado. Muitas vezes nós estamos falando de uma vida que, na dinâmica desse crime, é perdida. Então, nós não podemos normalizar que a autoridade máxima do nosso país, o presidente da República, proponha a transação com criminosos. O que nós queremos, principalmente porque nós estamos em ano eleitoral, são soluções reais, soluções concretas para esse grave problema da segurança pública, tanto para o roubo e furto de celular, quanto para a sensação de insegurança que nós temos de modo geral no nosso país. Não à toa, é uma das principais pautas que vão tomar as eleições esse ano. É inadmissível o que propõe o governo Lula para o caso do roubo e furto de celulares. Pois é, a Beth escreveu aqui, a Beth é de São Paulo, e aí trouxe uma informação que corrobora com o que disse há pouco o Diego, dizendo que gangues de imigrantes ilegais africanos que residem no centro de São Paulo acabam comandando uma rede de furto e roubo de celulares na região da Luz e da Santa Efigênia. Depois eles enviam esses celulares para os países da África, do continente africano.